Pare de ler agora mesmo se você quer continuar acreditando na fantasia. Na fantasia de que relacionamentos funcionam com comunicação e amor. Na fantasia de que homens e mulheres querem as mesmas coisas. Na fantasia de que ser você mesma é suficiente para manter um homem interessado. Porque vou te contar algo que vai destruir completamente essas ilusões românticas que venderam para você desde criança. E esse algo é isto. Você não entende como homens funcionam. Absolutamente não entende. E essa ignorância está sabotando cada relacionamento que você tem ou tenta ter. Não porque você é burra. Não porque você não tenta. Mas porque ninguém, absolutamente ninguém te ensinou a verdade sobre psicologia masculina. Te ensinaram o que homens deveriam ser. O que seria politicamente correto dizer sobre eles. O que soa bonito em filmes românticos. Mas não te ensinaram o que eles realmente são. Como seus cérebros realmente funcionam. O que realmente os motiva, atrai, mantém interessados ou faz eles desaparecerem. Meu nome é Ana Beatriz Barbosa Silva, sou psiquiatra há mais de 30 anos e durante essas 3 décadas atendi milhares de casais, mas mais importante, atendi milhares de homens sozinhos. Homens que falam abertamente sobre o que realmente pensam quando mulheres não estão presentes. E sabe o que descobri? Há um abismo, um cânion gigantesco entre o que homens dizem para mulheres e o que homens realmente pensam. Entre o que a sociedade diz que eles querem e o que seus cérebros biologicamente precisam. E esse abismo está destruindo relacionamentos. Está deixando mulheres confusas sobre por que ele perdeu o interesse. Por que ele não se compromete? Por que ele diz uma coisa, mas faz outra completamente diferente? Então hoje, agora, vou fazer algo que pouquíssimas profissionais têm coragem de fazer. Vou te contar a verdade. A verdade crua, não filtrada, politicamente incorreta sobre como homens realmente funcionam. Não o que gostaríamos que fosse verdade. Não o que seria justo ou igualitário. Mas o que é verdade. O que a neurociência, a psicologia evolucionária e 30 anos de prática clínica me mostraram de forma absolutamente inequívoca. E aqui está o aviso. Isso vai contra tudo que te ensinaram sobre igualdade de gênero. Vai soar sexista, vai parecer reducionista, vai fazer você sentir desconforto, raiva, talvez até indignação. Mas sabe o que mais vai fazer? Vai finalmente explicar comportamentos masculinos que você nunca entendeu. Vai te dar poder real, não teórico, mas prático sobre suas interações com homens. Vai transformar completamente seus relacionamentos. Se você tiver coragem de ouvir, se você tiver humildade de reconhecer que talvez, apenas talvez, você não sabe tudo sobre homens. Se você valoriza resultados reais mais do que validação ideológica. Porque aqui está a escolha que você enfrenta. Você pode continuar operando com um modelo mental incorreto sobre homens. Pode continuar se frustrando quando eles não entendem o que você claramente comunicou. Pode continuar perdendo relacionamentos sem entender por quê. Ou pode aprender como eles realmente funcionam. Pode adaptar sua abordagem baseada em realidade, não em fantasia. Pode finalmente ter relacionamentos que realmente funcionam. Mas não posso te dar ambos. Não posso te dar verdade e validação de suas crenças atuais. Tenho que escolher, e escolho verdade. Sempre. Então aqui está a sua última chance de fechar este texto, de manter suas ilusões confortáveis, de continuar acreditando que homens são apenas mulheres com pênis que pensam e sentem exatamente como você. Mas se algo dentro de você, algo honesto e corajoso, sabe que você precisa entender isso, se você está cansada de relacionamentos que não funcionam, se você quer poder real em suas interações com homens, então respire fundo, abra sua mente, suspenda julgamento temporariamente e prepare-se para ver homens de forma completamente diferente. Vamos começar
com o primeiro segredo, o mais fundamental, o mais negado e o mais absolutamente crucial de entender. Segredo número 1, e preste muita atenção porque tudo mais se constrói sobre isso. Homens não se apaixonam pela mesma razão que mulheres. Você se apaixona por homem que te faz sentir segura, que te ouve, que te entende, que está presente emocionalmente, que te faz sentir vista, valorizada, especial. Conexão emocional cria atração romântica para você. Quanto mais você se sente conectada emocionalmente, mais você se apaixona. E porque você funciona assim, você assume que ele funciona igual. Então você faz o quê? Você tenta criar conexão emocional profunda logo no começo. Você compartilha seus sentimentos, você busca conversas profundas, você demonstra vulnerabilidade, você tenta ser melhor amiga dele. E sabe o que acontece? Ele desaparece. Ou pior, ele fica, mas como amigo. Ele te coloca na friend zone. Ele diz que você é incrível, mas não sente química. E você fica completamente confusa. Você fez tudo certo. Você foi autêntica. Você foi vulnerável. Você criou conexão. Como ele pode não estar interessado? A resposta é esta. Você criou o tipo errado de conexão. Você criou conexão emocional. Mas homens não se apaixonam por conexão emocional. Eles se apaixonam por admiração. Deixa eu explicar neurologicamente o que acontece no cérebro masculino. Quando o homem olha para a mulher que ele considera atraente e atenção, atraente para homem tem componentes específicos, que vou explicar. Várias coisas acontecem no cérebro dele simultaneamente. Primeiro, a ativação de área tegmental ventral, centro de recompensa dopaminérgico. Ele literalmente recebe hit de dopamina, prazer químico. Isso cria impulso de aproximação. Segundo, a ativação de córtex pré-frontal, que faz avaliação. Essa mulher é valiosa? Ela eleva meu status? Outros homens a achariam desejável? Ela é prêmio que vale o esforço? Terceiro, e isso é crucial, a supressão de atividade em córtex cingulado anterior. Essa é a área responsável por julgamento crítico. Literalmente, quando o homem está atraído, parte do cérebro que faz a avaliação realista desliga parcialmente. É por isso que homens apaixonados fazem coisas irracionais, gastam dinheiro que não têm, tomam riscos que normalmente não tomariam, perseguem mulher mesmo quando logicamente não faz sentido. Mas e aqui está o ponto crucial. Isso só acontece quando ele admira você, quando ele vê você como prêmio, como conquista valiosa, como algo que eleva ele. E aqui está o que a maioria das mulheres não entende. Admiração e conexão emocional não são a mesma coisa. De fato, elas são frequentemente opostas nos estágios iniciais de atração. Quando você compartilha todas as suas inseguranças logo no começo, quando você demonstra toda a sua vulnerabilidade imediatamente, quando você está emocionalmente necessitada dele, você destrói a admiração. Ele não te vê mais como prêmio, ele te vê como responsabilidade emocional, como trabalho, como algo que vai drenar a energia dele, não energizar ele. E então a química desaparece. Não porque ele é superficial, não porque ele não valoriza a emoção, mas porque você ativou circuitos cerebrais errados. Você ativou circuitos de cuidado, mesmo os circuitos que ativam com criança ou pessoa doente. Ele sente compaixão por você, mas não atração romântica. São sistemas neurológicos completamente diferentes. Então aqui está a verdade brutalmente honesta que ninguém te diz. Nos estágios iniciais de relacionamento, você precisa inspirar admiração antes de buscar conexão. Ele precisa te ver como mulher incrível, confiante, com vida própria interessante, com padrões altos, que não precisa dele, mas escolhe estar com ele antes que toda a sua abertura emocional se torne atraente, em vez de sufocante. E sim, eu sei o que você está pensando. Mas isso é joguinho, isso é manipulação. Eu não vou fingir ser alguém que não sou. Não é fingimento.
É sequenciamento. É entender que relacionamento tem fases. E na fase inicial, fase de atração, regras biológicas primitivas estão operando. Regras que você não inventou, que eu não inventei, mas que existem. Você pode brigar com essas regras. Pode insistir que elas deveriam ser diferentes. Pode se indignar com a injustiça delas. Ou pode entender elas e trabalhar com elas. Sua escolha. E antes que você me acuse de dizer que mulheres devem ser frias ou distantes, deixe eu esclarecer. Não estou dizendo para você não ter emoções, não demonstrar interesse, não ser calorosa. Estou dizendo, mantenha mistério, mantenha vida própria, não coloque ele no centro do seu universo imediatamente. Não esteja sempre disponível, não compartilhe cada insegurança logo no começo. Deixe ele te conquistar. Deixe ele trabalhar por sua atenção. Deixe ele sentir que você é prêmio valioso que ele ganhou, não prêmio desesperado que ele pegou porque estava disponível. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você inspira admiração primeiro, ele se apaixona profundamente. E aí só aí sua conexão emocional se torna combustível que mantém paixão acesa, não extintor que apaga ela. Mas primeiro você precisa acender a chama. E chama se acende com admiração, não com necessidade emocional. Agora vamos para o segundo segredo. E esse vai ser ainda mais controverso, ainda mais politicamente incorreto, ainda mais difícil de aceitar, mas também ainda mais poderoso quando você entende e implementa. Segredo número 2. Homens precisam sentir que estão ganhando mesmo quando estão em relacionamento estável. Aqui está o que acontece em praticamente todo relacionamento longo. Nos primeiros meses, tudo é maravilhoso. Ele é atencioso, presente, romântico, faz esforço, planeja encontros, te surpreende. E você pensa, finalmente encontrei um bom, ele realmente se importa. Então, tão gradualmente, que você quase não percebe, ele para de fazer esforço, para de planejar, para de surpreender, fica confortável, fica complacente e você fica confusa e frustrada e eventualmente ressentida. O que aconteceu? Por que ele mudou? E quando você confronta, quando você diz que sente falta do esforço que ele costumava fazer, ele age como se você fosse irracional. Mas a gente está junto, eu te amo. Por que eu preciso continuar provando isso? E aí vocês entram em ciclo destrutivo. Você reclama que ele não faz mais esforço. Ele se sente criticado e recua mais. Você reclama mais, ele recua mais. Até que há distância enorme entre vocês e nenhum dos dois sabe como começou. Então o que realmente aconteceu? Por que ele parou de fazer esforço? A resposta está em entender algo fundamental sobre psicologia masculina evolucionária. Homens são programados para perseguir, para conquistar, para ganhar. Não é cultural. Não é socialização. É biologia profunda codificada em milhões de anos de evolução. Quando o homem está perseguindo você, quando ele ainda não te ganhou completamente, o cérebro dele está inundado de dopamina. Mesmo os circuitos de recompensa que ativam com caça, com competição, com o jogo que ele está tentando vencer. E essa dopamina é incrivelmente viciante. Ela o energiza, motiva, faz ele se sentir vivo, faz ele querer fazer esforço. Mas quando ele sente que ganhou você completamente, quando você está totalmente disponível, totalmente comprometida, totalmente dele, sem qualquer desafio ou incerteza, a dopamina cai. Não porque ele parou de te amar, mas porque o cérebro dele interpreta a situação como jogo ganho, missão cumprida, pode relaxar agora. E então ocitocina e vasopressina, hormônios de vínculo, assumem que são maravilhosos para a estabilidade, para compromisso, para lealdade, mas não para paixão, não para desejo intenso, não para esforço romântico constante. E aqui está,
onde mulheres cometem erro fatal. Você interpreta relaxamento dele como falta de amor, como rejeição, como sinal de que algo está errado. Então você faz uma de duas coisas, ambas destrutivas. Opção A: você persegue ele, você tenta criar conexão, você inicia sexo, você planeja encontros românticos, você faz todo o trabalho que ele costumava fazer. E sabe o que acontece? Você inverte dinâmica completamente. Agora você está perseguindo, você está fazendo esforço e ele recua ainda mais. Por quê? Porque você removeu completamente qualquer desafio, qualquer necessidade dele fazer esforço, qualquer sensação de que ele está ganhando algo valioso. Opção B: você reclama, critica, faz demandas. Você nunca faz mais nada romântico. Você não se esforça mais. Você mudou. E sabe o que acontece? Ele se sente atacado. Seu orgulho masculino fica ferido e homens não respondem bem à crítica direta sobre sua masculinidade ou competência. Então ele recua ainda mais. Ou pior, ele faz esforço superficial por curto período, compra flores, planeja jantar e depois volta ao padrão anterior assim que você para de reclamar. Então qual é a solução? Como você mantém ele fazendo esforço sem perseguir ou reclamar? A resposta é esta: você mantém elemento de desafio. Você mantém sensação de que ele precisa continuar ganhando você, não porque você está ameaçando sair, mas porque você tem vida rica própria, que não depende totalmente dele. Deixa eu ser muito específica sobre como isso funciona na prática. Estratégia 1. Mantenha a vida própria rica e interessante. Não abandone suas amigas quando entrar em relacionamento. Não cancele seus hobbies. Não faça dele seu único foco. Quando você tem vida interessante, independente dele, quando você tem amigas com quem sai, atividades que te energizam, metas que está perseguindo você, naturalmente não está sempre disponível. E essa não disponibilidade ocasional reativa circuitos de perseguição dele. Ele precisa planejar para te ver, precisa fazer esforço para ter sua atenção, precisa ganhar seu tempo. E isso mantém dopamina fluindo, mantém ele interessado, mantém ele fazendo esforço. Estratégia 2. Responda a esforço, não a falta de esforço. Quando ele faz algo legal, planeja encontro, te surpreende. Faz esforço romântico, responda com entusiasmo genuíno. Faça ele se sentir como herói. Aprecie explicitamente o esforço dele. Eu adorei que você planejou isso. Me faz sentir tão especial quando você faz esforço assim. Você está reforçando o comportamento que quer mais. Psicologia básica. Funciona com crianças, funciona com animais, funciona com homens. Mas quando ele não faz esforço, quando ele é preguiçoso ou complacente, não reclame, não critique. Simplesmente não recompense. Não fique chateada, não fique fria. Apenas não esteja tão disponível. Tenha outros planos. Esteja ocupada com sua vida interessante. E sabe o que acontece? Ele percebe que quando não faz esforço, ele não recebe recompensa de sua atenção e afeto. Então, naturalmente, ele volta a fazer esforço. Você está treinando o comportamento sem dizer palavra. Muito mais efetivo do que 1000 conversas sobre precisamos falar sobre nosso relacionamento. Estratégia 3. Crie micro desafios regulares. Não grandes dramas. Não teste a lealdade dele, mas pequenos momentos onde ele precisa escolher você, fazer esforço por você, provar valor dele. Exemplo: você tem evento social importante. Você menciona casualmente alguns dias antes. Você não exige que ele vá. Você simplesmente diz: seria realmente especial ter você lá, mas entendo se você não puder. E então você espera. Você vê se ele faz esforço de reorganizar a agenda dele para estar lá. Se ele faz, você aprecia enormemente. Você faz ele se sentir como herói.
Se ele não faz, você não reclama. Você vai, você se diverte. Você posta a foto linda nas redes sociais, parecendo incrível. E sabe o que acontece? Próxima vez que você mencionar evento, ele vai fazer esforço. Porque cérebro primitivo dele processou. Se eu não fizer esforço, eu perco. Outros homens veem ela. Eu preciso estar presente. Você reativou o instinto competitivo dele. Não através de drama, mas através de simplesmente ter vida valiosa que outros apreciariam acesso a. Agora, antes de continuar para o terceiro segredo, preciso endereçar algo. Eu sei que tudo isso soa calculista, estratégico, manipulador, e parte de você está resistindo. Mas relacionamento saudável deveria ser autêntico. Eu não deveria ter que jogar jogos, mas aqui está o que você precisa entender. Você já está jogando o jogo. Você só não sabe as regras. Você está operando com regras que você inventou ou que romance novels e filmes te ensinaram. Regras baseadas em como você gostaria que homens funcionassem. Enquanto ele está operando com regras programadas em DNA dele através de milhões de anos de evolução, regras que ele não escolheu, que ele talvez nem esteja consciente de, mas que governam o comportamento dele absolutamente. Então você pode continuar jogando com regras erradas e perdendo, ou pode aprender as regras reais e começar a ganhar. Sua escolha. Agora vamos para o terceiro segredo, o mais profundo, o mais importante e o mais completamente incompreendido por mulheres. Segredo número 3. Homens precisam sentir que você os respeita mais do que precisam sentir que você os ama. Isso vai contra tudo que você acredita sobre relacionamento. Porque para você, amor é a coisa mais importante. Amor cura tudo. Amor supera tudo. Amor é suficiente. E então você demonstra amor constantemente. Você diz eu te amo. Você faz coisas por ele. Você cuida dele. Você sacrifica por ele. E você assume que isso é o que mais importa para ele. Que quanto mais amor você demonstra, mais conectado ele vai se sentir. Mas olhe para os fatos. Quantos homens deixam mulheres que claramente os amam, que fariam qualquer coisa por eles, que são devotadas completamente? Acontece constantemente. Homem deixa mulher que o ama profundamente por mulher que o trata pior, que é menos devotada, que o faz trabalhar mais pela atenção dela. E todo mundo fica confuso. Como ele pode deixá-la? Ela é tão boa para ele. Ela o ama tanto. A resposta é esta. Ela o amava, mas não o respeitava. Ou pior, não demonstrava respeito de formas que cérebro masculino interpreta como respeito. Deixa eu explicar a diferença entre amor e respeito na psicologia masculina. Amor para homem significa você se importa com ele. Você gosta de estar perto dele. Você aprecia ele. Respeito para homem significa você o admira. Você confia no julgamento dele. Você o vê como competente. Você o vê como líder, pelo menos em alguns aspectos. Você o vê como homem, não como filho grande ou projeto de conserto. E aqui está a verdade que quase nenhuma mulher entende. Homem pode viver sem sentir amado. É doloroso, não é ideal, mas ele sobrevive. Mas homem não pode viver sem sentir respeitado, especialmente pela mulher dele. Falta de respeito da mulher dele corrói a alma masculina de forma que nada mais faz. E o problema é, você provavelmente está destruindo o respeito dele sem perceber. Você está fazendo coisas que você interpreta como amor, mas que ele interpreta como desrespeito. Deixa eu te dar exemplos específicos. Comportamento que você acha que é amor, mas ele interpreta como desrespeito cardinalo, você tenta consertar ele. Você critica como ele se veste, como ele dirige, como ele lida com situações, como ele gerencia dinheiro, como ele interage com a família dele. E você faz isso porque se importa, porque quer que ele seja a versão melhor dele mesmo, porque você vê potencial nele.
Mas sabe o que ele ouve? Você não é bom o suficiente. Eu não aceito você como você é. Você precisa mudar para ser aceitável para mim. E isso destrói respeito. Comunica que você o vê como inadequado, como projeto, como filho que precisa de orientação materna. E homem não quer fazer sexo com figura materna, não quer romance com alguém que o vê como inadequado, quer mulher que o vê como homem competente. Comportamento cardinal 2. Você toma todas as decisões. Onde vocês vão jantar, que filme assistir, onde passar férias, como decorar casa, o que fazer no fim de semana. E você faz isso porque ele não se importa ou não tem preferências fortes. Então você apenas decide. Mas sabe o que está acontecendo neurologicamente? Você está comunicando. Eu não confio no seu julgamento. Eu não valorizo suas escolhas. Eu preciso estar no controle porque você não é confiável. E isso destrói respeito. Faz ele se sentir como passageiro na própria vida, como subordinado, não como parceiro. Comportamento cardinal 3. Você o critica publicamente. Você faz piada sobre ele na frente de amigos. Você corrige ele na frente da família. Você reverte os olhos quando ele fala. Você conta a história que o faz parecer incompetente ou bobo. E você não vê problema porque é só brincadeira. Ou todo mundo sabe que eu o amo na verdade. Mas para homem, respeito público é absolutamente crucial. É parte central de identidade masculina. Quando você o humilha publicamente, mesmo brincando, você está atacando o núcleo do que faz ele se sentir como homem. E ele nunca vai esquecer. Ele pode perdoar, mas não vai esquecer. E algo entre vocês morre cada vez que você faz isso. Comportamento cardinal 4. Você não confia nele com responsabilidades importantes. Você não deixa ele cuidar das crianças sozinho porque ele não faz direito. Você não deixa ele fazer tarefa doméstica porque vai fazer errado, então mais fácil fazer você mesma. Você não confia nele para resolver problemas importantes sozinho. E sabe o que isso comunica? Você é incompetente. Você não é confiável. Você precisa de supervisão. E o homem que se sente incompetente aos olhos da mulher dele não se sente como homem, se sente como falha. E eventualmente ele vai buscar mulher que o faça se sentir competente, mesmo que essa mulher seja pior para ele em todos os outros aspectos. Porque respeito triunfa amor, sempre. Na psicologia masculina, então como você demonstra respeito? Como você o faz sentir admirado, confiável, competente? Estratégia 1. Peça a opinião dele e realmente valorize ela. O que você acha que devemos fazer sobre o problema? E então escute. Genuinamente escute. Não espere sua vez de explicar por que sua solução é melhor. E quando ele dá opinião, tente implementar ela pelo menos parcialmente, mesmo que você faria diferente. Mostre que você confia no julgamento dele. Estratégia 2. Elogie competências dele especificamente. Não elogios genéricos. Não, você é incrível. Mas a forma como você resolveu aquele problema foi tão inteligente. Ou, eu admiro como você se mantém calmo em situações de pressão. Ou, você é realmente bom em habilidade específica. Elogios específicos de competência são oxigênio para a alma masculina. Ele nunca se cansa deles. E ele vai fazer qualquer coisa para continuar recebendo eles. Estratégia 3. Deixe ele ser herói. Quando você tem problema, deixe ele resolver. Não imediatamente salte para resolver sozinha. Não imediatamente ligue para sua mãe ou amiga. Dê a ele oportunidade de ser herói, de consertar, de proteger, de prover solução. E quando ele faz mesmo que não seja exatamente como você faria, agradeça genuinamente. Faça ele se sentir como um homem, capaz que protege e cuida de sua mulher. Estratégia 4. Nunca, nunca o humilhe publicamente. Você pode ter desacordos privados, você pode expressar frustração em casa, mas em público você é time dele.
Você o apresenta positivamente, você fala dele com respeito e admiração, mesmo quando está irritada com ele. Isso não é falsidade, é proteção de algo precioso, ego masculino dele que é mais frágil do que você imagina. Agora, depois de ler esses 3 segredos, eu sei o que você está pensando. Eu sei porque ouço isso constantemente de pacientes. Mas isso parece que eu tenho que fazer todo o trabalho. Eu tenho que gerenciar o ego dele. Eu tenho que jogar jogos. Por que ele não pode simplesmente amadurecer e comunicar? E você tem razão. Não é justo. Não é igualitário. Não é como deveria ser em mundo ideal. Mas não vivemos em mundo ideal. Vivemos em mundo onde homens e mulheres têm cérebros diferentes, necessidades diferentes, formas diferentes de processar amor e conexão, e você pode passar sua vida inteira reclamando sobre essa injustiça, exigindo que homens mudem para acomodar suas necessidades, insistindo que relacionamento saudável não deveria ser assim. Ou você pode aceitar a realidade, trabalhar com biologia não contra ela, e ter relacionamentos que realmente funcionam, não relacionamentos que deveriam funcionar segundo suas teorias, mas que na prática são frustrantes e insatisfatórios. Porque aqui está a verdade final que preciso te dizer. Quando você entende psicologia masculina e trabalha com ela, quando você inspira admiração, mantém desafio e demonstra respeito, algo mágico acontece, ele se torna a versão melhor dele mesmo. Ele faz mais esforço. Ele é mais atencioso, ele é mais presente, ele é mais romântico, ele é mais comprometido. Não porque você o manipulou, mas porque você ativou a melhor versão dele. Você trouxe à tona o homem que ele quer ser, mas que não consegue ser, quando se sente não admirado, não desafiado ou não respeitado. E, ironicamente, quando você para de tentar fazer ele amar você do jeito que você precisa ser amada, ele naturalmente começa a te amar exatamente desse jeito. Porque o homem que se sente admirado e respeitado naturalmente se torna mais amoroso, mais aberto emocionalmente, mais disposto a criar conexão profunda que você anseia, mas tem que vir nessa ordem. Admiração e respeito primeiro, conexão emocional profunda depois. Inverta a ordem e você destrói a atração. Mantenha a ordem correta e você cria relacionamento que é apaixonado e emocionalmente conectado. Então aqui está meu desafio para você. Escolha um dos 3 segredos, um só, e implemente estratégias dele pelos próximos 30 dias. Não conte para ele o que você está fazendo, não explique, não peça feedback. Apenas faça. E observe o que acontece. Observe como o comportamento dele muda, como ele começa a fazer mais esforço, como ele se torna mais atento, como conexão entre vocês melhora. E quando você vir resultados, e você vai ver, implemente 2º segredo e depois 3º. E 6 meses de agora, você vai olhar para trás e não vai reconhecer seu relacionamento. Vai ser tão melhor, tão mais profundo, tão mais satisfatório, que você vai se perguntar como você aguentou antes. Porque você finalmente entendeu. Homens não são mulheres com pênis. Eles têm psicologia diferente, necessidades diferentes, formas diferentes de processar amor. E quando você honra essas diferenças, quando você para de lutar contra a biologia e começa a trabalhar com ela, você finalmente consegue ter relacionamento que sempre quis. Não apesar das diferenças entre homens e mulheres, mas por causa delas.